Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Tem informação sobre Pedro Raul, sobre a busca do Vasco aí por um novo treinador, reforços, que o Vasco está buscando também para a temporada de 2023, então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com vocês deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Vamos tentar buscar aí os 180 mil vascaínos aqui no canal antes do final do ano. Já passamos dos 178 mil, conto com a sua inscrição se você não for inscrito, beleza? Hoje, um dia histórico para o futebol, Dia que a Arábia Saudita venceu a Argentina, meu amigo. Isso aí, terminou agora há pouco. Vitória de virada aí da Arábia Saudita, 2-1 para cima da Argentina. Que loucura, hein? Futebol é uma loucura. Enfim, depois da vinheta a gente volta aqui para falar muito sobre o Vasco. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Copa do Mundo tá pegando fogo, tá a todo vapor. Como eu disse na abertura, Hoje teve zebra, a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2-1 e lá no OneFootball você pode acompanhar em tempo real as partidas da Copa. Você recebe notificação ali no seu celular, cobertura completa da Copa do Mundo, seleção brasileira e todas as outras 31 seleções que estão na Copa. Baixe gratuitamente o OneFootball, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vai aparecer o QR Code agora na sua tela também. É só você apontar sua câmera que você baixa completamente de graça. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar o vídeo aqui falando sobre Pedro Raul, Contratação que está aí bem engatilhada e pode ser finalizada na próxima semana. Enfim, o Vasco está aí bem próximo mesmo de fechar com o atacante Pedro Raul, que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2022, vestindo a camisa do Goiás, Um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul. Bom, a 777 já deu o ok, para o Vasco fazer o investimento e comprar o Pedro Raul. Agora as negociações do Vasco funcionam da seguinte forma: a equipe de scout ali analisa, o jogador, passa para o Paulo Brax leva até a 77 e aí a 777 dá o aval se o Vasco pode ou não fazer esse investimento. E a informação que a gente tem aqui, informação inicialmente divulgada pelo Jorge Nicola e confirmada pelo Gol.com, é que o Vasco deve pagar cerca de 3 milhões e meio de dólares pelo Pedro Raul. Algo em torno ali de 3 milhões e meio e 4 milhões de dólares, entre 18 e 21 milhões de reais, Trazendo aqui para a cotação atual. Como a gente informou aqui, inclusive, ontem, essa negociação avançou depois de uma reunião entre o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Vasco, e os representantes da 777, reunião que aconteceu lá na Itália, onde o Paulo Brax recebeu o ok para poder avançar nessa negociação aí com o Pedro Raul. O Pedro Raul pertence ao Kashiwa Reysol do Japão e está disposto a seguir no Brasil. Ele quer seguir no Brasil e quer jogar no Rio de Janeiro. Aliás, foi um desejo do jogador jogar no Vasco, porque ele também tinha interesse ali de outros clubes. Mas o Vasco sempre foi o mais interessado, inclusive a fazer esse investimento aí e pagar cerca de 3 milhões e meio de dólares pelo atacante. As negociações com o staff do jogador estão bem encaminhadas. Falta agora apenas realmente o sinal positivo dos japoneses para liberar o atacante Pedro Raul. Pedro Raul está próximo aí de se tornar o primeiro reforço de peso do Vasco para a próxima temporada. O centroavante de 26 anos nesse momento visto aí como uma das prioridades do Vasco, para reforçar o setor ofensivo. Vamos aqui aos números do Pedro Raul. Em 2022, defendendo o Goiás, o atacante fez 50 partidas, marcou 26 gols e deu 2 assistências. Ele terminou a temporada como vice-artilheiro do Brasileirão, atrás apenas de Germancano. No Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul marcou 19 vezes e o Germancano marcou 26 vezes. Então, o vice-artilheiro do Brasileirão, atrás apenas do Cano, que já foi jogador do Vasco, está bem próximo aí de fechar com o gigante da colina. E o Vasco, depois de muito tempo, mais uma vez contratando o jogador, pagando, Recentemente teve aí com o Palácios, mas antes do Palácios, eu nem lembro qual foi o último jogador que o Vasco fez um investimento para poder contratar.
Bom, indício aí de uma nova fase, né, agora com a 777. Vamos mudar de assunto aqui? Aliás, mudar de assunto mais ou menos. A gente continuou falando aqui de possíveis contratações, mas o assunto Pedro Raul já está encerrado. O que eu tinha para falar sobre o Pedro Raul, eu já passei aqui no canal. Vamos falar agora sobre Mateuzinho e Gustavo. O lateral Mateuzinho e o meia Gustavo. Gustavo, que é um ex-Sport e que está no futebol árabe. O Mateuzinho é lateral do Sampaio Corrêa. Informação aqui do Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco, e também do Papo na Colina. Segundo ele, o Vasco tem essas duas situações engatilhadas, né? Ele entrou em contato com o staff dos atletas e teve a confirmação que o lateral do Sampaio Corrêa, Mateuzinho, e o meia do Shabab Al-Ali, ex-Sport Recife, Gustavo, são alvos do Vasco para a temporada de 2023. Segundo a apuração, o Vasco aguarda apenas a definição e o aval do novo treinador para prosseguir com essas negociações. O Departamento de Futebol do Vasco, inclusive, já tem ali em mãos as condições que esses dois jogadores querem, né, para poder fechar com o Vasco da Gama. Então são duas situações que estão aí engatilhadas para quando o Vasco ter ali o seu novo treinador, o novo treinador dando o ok, o Vasco avançar nessas investidas aí no Mateuzinho, lateral do Sampaio Corrêa, e no Gustavo, meia, ex-Sport Recife. É um jovem, o Gustavo, surgiu como grande promessa, foi vendido para o mundo árabe e agora quer retornar ao futebol brasileiro. Sobre o Gustavo, a expectativa é que o Vasco efetue os direitos de compra do jogador, né? Os valores giram em torno ali de 4 milhões de dólares, que dá mais ou menos 20 milhões na cotação atual. O jogador chegou lá no mundo árabe no início desse ano e tem contrato até 2026. E sobre o lateral direito, Mateuzinho, a situação é bem mais fácil, né? Porque o jogador termina agora o seu contrato e poderia fechar de graça com o Vasco. O jogador, inclusive, também tem a vontade de jogar no Rio de Janeiro, então seria uma negociação fácil de acontecer, né? Fácil e barata, né? Porque o Mateuzinho também não é um jogador caro. Esse lateral direito de 24 anos que se destacou aí pelo Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Esse Gustavo é um meia que surgiu com muita expectativa no Sport Recife. Foi vendido para o mundo árabe, né? Acho que foi uma decisão errada do jogador escolher sair tão cedo assim para o futebol árabe, tanto que agora ele quer voltar. Apesar que o futebol árabe, né, hoje dá uma alegria para a gente. Enfim, o jogador quer voltar. O Vasco, para trazer esse jogador, teria que fazer um investimento, mas como é um jogador jovem, talvez valha esse investimento. E o Mateuzinho está vivendo aí o seu melhor momento da carreira, com toda certeza tem muita vontade de jogar numa grande camisa, né, num grande clube, e é uma negociação mais tranquila de acontecer. Vamos aguardar, qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o treinador, né, o Vasco procurando aí o seu novo treinador para a temporada de 2023. Muitos nomes já foram falados, muitos nomes já foram especulados, mas até o momento o Vasco não definiu, né? Pelo menos não publicamente, né? O nome parece que está meio que sendo guardado ali em segredo. Uma informação aqui do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco já teria esse nome definido, né? E está esperando aí apenas a aprovação da 777 para poder avançar em cima desse treinador. Inclusive, teria sido ali uma indicação do Abel Braga, que bem possivelmente será o diretor técnico do Vasco, né? Falta apenas uma confirmação oficial, mas a coisa também está bastante engatilhada. Eu vou colocar aqui o Emerson Rocha falando sobre essa possibilidade, né, do novo treinador do Vasco da Gama. Confira só. O Abel indicou um nome, não foi revelado esse nome, mas um nome de preferência do Abel para ser o técnico do Vasco. E esse nome tem que ser encaixado numa filosofia de um time mais ofensivo, agressivo e com muita posse de bola. Esse, pelo menos, é a filosofia para o próximo técnico do Vasco visando 2023. E outra situação também pode acontecer. Não é descartada a possibilidade, inclusive, de o Vasco contratar um técnico que esteja empregado no Brasil para poder dirigir o Vasco. Esse nome a gente também ainda não tem, estamos buscando essa apuração, mas a informação que a gente tem é que o Vasco pode sim tentar investir num treinador que já esteja no Brasil para a próxima temporada. O Vasco tem sim um nome na mesa, indicado pelo próprio Abel Braga, e tem uma segunda possibilidade de ser um treinador aqui do Brasil e que esteja empregado. Então tá aí, né? Tem que definir logo esse novo treinador, porque o tempo tá passando e a torcida tá ficando agoniada. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!